Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira revolução. Uma que está acontecendo de forma bem silenciosa no mundo da tecnologia. Uma que, olha, permite que qualquer pessoa pegue uma simples frustração do dia a dia e transforme num negócio lucrativo. E o mais interessante é que tudo isso começa num lugar que provavelmente todo mundo conhece muito bem. Essa pergunta aqui, ela provavelmente soa familiar para muita gente. Pensa só em quantas ideias geniais, quantos processos importantíssimos que começaram e acabaram morrendo ali, presos nas linhas e colunas de uma planilha. Pois é, essa é uma história muito comum, mas que está prestes a mudar. E essa dependência toda nas planilhas acaba nos levando a um lugar que algumas fontes até chamam de inferno do Excel. Sabe? É aquele momento de pura frustração quando uma ferramenta que foi criada para simplificar a vida, de repente vira um labirinto de abas, de fórmulas quebradas, de dados que já nem são mais os certos. É exatamente o ponto em que a solução vira o problema. As planilhas são, sim, muito poderosas, não dá para negar. Mas quando a gente começa a usar para tarefas mais complexas, com muita gente mexendo ao mesmo tempo, elas viram rapidinho uma fonte de dor de cabeça. Quem aí nunca se perdeu tentando achar a tal da versão final agora vai v3.xlsx? Ou pior, viu dados super importantes serem apagados sem querer. É um caos. E olha, uma das fontes que a gente analisou usou uma analogia que é simplesmente perfeita para isso. Diz que usar planilhas para operações complexas é como ter uma Ferrari para andar numa estrada de terra. A potência está toda ali, mas o ambiente torna a ferramenta ineficaz e frustrante. É a ferramenta errada para o trabalho errado. Só que toda essa frustração com as planilhas está, na verdade, abrindo portas para um modelo de negócio totalmente novo. Imagina só se fosse possível pegar toda a lógica e a utilidade de uma planilha e dar para ela um corpo novo. Mais seguro, mais fácil de usar e, o principal, feito para um propósito bem específico. Pois bem, bem-vindos ao mundo do MicroSaaS. A ideia é super simples, mas muito poderosa. Em vez de tentar ser tudo para todo mundo, a ideia é criar um software que resolve um problema bem específico para um público bem específico e que faz isso de forma perfeita. É a beleza da simplicidade, do foco. Então o ponto central aqui é o quão diferente isso é daqueles gigantes de software que a gente conhece. É um modelo muito mais ágil, focado e acessível. Enquanto um SaaS tradicional precisa de equipes enormes e um investimento altíssimo para atender ao mercado gigante, um micro SaaS pode ser construído, às vezes por uma pessoa só, com um custo baixo para resolver uma dor muito específica. E a parte mais fascinante disso tudo é o jeito como esses aplicativos são construídos hoje em dia. A analogia aqui é, perfeita. Pensa numa inteligência artificial no-code, ou seja, sem código, como se fosse um arquiteto com quem se pode conversar. A pessoa simplesmente descreve o que quer e a IA, agindo como uma equipe de robôs construtores, monta o aplicativo. E o melhor, muitas vezes sem precisar escrever uma única linha de código. E isso, gente, não é só teoria não. O mercado já está cheio de microgigantes, pequenas empresas com um impacto enorme. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como essa abordagem super focada pode levar a um sucesso incrível. Pega o Carrard, por exemplo. No mercado que é dominado por construtores de sites super complexos, o Card foca numa única coisa: criar sites de página única de um jeito rápido e elegante. Simples assim. Uma solução, um problema. A grande lição que fica do sucesso do Card é essa. Uma solução focada, que economiza o tempo das pessoas, é algo extremamente valioso. Menos é, com certeza, muito mais. Aí a gente tem o Solid Gigs, que ataca uma dor muito comum para quem é freelancer, o excesso de informação. Em vez de a pessoa passar horas e horas procurando trabalho em dezenas de sites, o Solid Gigs vai lá, filtra todo o ruído e entrega só as melhores oportunidades. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o poder de poupar o tempo das pessoas. No mundo com informação demais, filtrar e entregar só o que realmente importa é um serviço de altíssimo valor. O Hyperfurry é outro exemplo sensacional. Ele pega aquelas tarefas repetitivas que tomam um tempo danado no gerenciamento de redes sociais e coloca tudo no piloto automático. E se libera quem cria conteúdo para focar no que realmente importa, né? A estratégia, a criatividade. O sucesso dele deixa bem claro um princípio central do MicroSaaS: encontrar um processo que se repete e torná-lo fácil, quase que automático. Ok, a gente já viu o que é, por que funciona, mas na prática, como que uma ideia que está presa numa planilha se transforma num produto de software de verdade? Vamos ver o passo a passo desse processo que é bem mais simples do que parece. Tudo começa bem aqui, com os dados que já existem, que já estão em uso.
Pode ser uma lista de clientes, um controle de estoque, um cronograma de projeto. É algo que até funciona, mas que é meio desajeitado, fácil de errar e que consome tempo. É o ponto de partida perfeito. O próximo passo parece até coisa de ficção científica, mas é a pura realidade. É só descrever, com palavras normais, o que o aplicativo precisa fazer. É como se a gente estivesse dando instruções para um assistente. Pega essa planilha aqui e transforma ela num CRM simples para gerenciar meus clientes. E aí, em questão de minutos, aquela descrição vira um aplicativo funcional. Os dados que estavam na planilha agora ganham vida numa interface interativa, segura e muito mais fácil de usar. A lógica da planilha foi finalmente libertada. Para quem está pensando em começar, o caminho pode ser dividido em 3 passos bem simples. Primeiro, validar a ideia. É preciso ter certeza de que se está resolvendo um problema real, pelo qual as pessoas pagariam para ter uma solução. Segundo, construir um MVP, o produto mínimo viável, que é a versão mais básica e funcional do produto. E por fim, monetizar, ou seja, encontrar um modelo de assinatura que faça sentido para os clientes. Agora que o caminho está traçado, vamos dar uma olhada no kit de ferramentas. São essas plataformas no-code, low-code que estão por trás dessa revolução, tornando o desenvolvimento de software algo acessível para todo mundo. Olha, plataformas como essas que estão na tela simplesmente democratizaram o desenvolvimento. Ferramentas como o Glide, por exemplo, são perfeitas para transformar planilhas em aplicativos. O Bubble já permite criar coisas mais complexas para a web. O software é ótimo para portais de clientes. E o Lovable é especializado em apps com inteligência artificial. Cada uma delas abre um mundo de possibilidades, sem precisar ser programador. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma provocação que fica no ar depois dessa análise toda. Agora que esse caminho está bem mais claro, qual será o problema de nicho, talvez um que hoje ainda vive esquecido numa planilha, que está só esperando por uma solução simples e elegante? A oportunidade, ela está aí.